entregou aí esse presente. Na verdade, o presenteado fomos todos nós, com o nosso Senhor Jesus, o menino que foi nos entregue, para que através dele nós pudéssemos ser salvos. Amém? Amados, esse é o último culto deste ano, em nome do Senhor. E eu poderia aqui, nesta noite, trazer uma palavra, uma reflexão, né? Sobre restauração, sobre triunfo, sobre conquista. Porque vamos ser francos, está todo mundo, o mundo todo, as nações estão desejosas por dias melhores, por alento, por paz, porque vamos confirmar que este ano, meus amados, foi um ano muito difícil para todo mundo, mundialmente falando, né? Tantas catástrofes, e essa pandemia aí, meu irmão, muito terror. Então, nada mais atrativo de que no último culto do ano, nós possamos aqui juntos, como igreja, ouvir uma palavra de alento, uma palavra de alegria, uma palavra que nos motiva, amém. Eu espero que a palavra nos motive, né? Eu espero que a palavra seja um alento, mas talvez a forma como ela vai vir, não vai ser tão gostosa de ouvir, vai ser um pouco pesada essa palavra, amém, meus amados? Mas o fruto que ela vai gerar em nós, com certeza, é um fruto bom, que vai nos impulsionar, que vai nos fortalecer mais, para que nós possamos aí, entrar com expectativa para o ano de 2021, ainda que há rumores, de que as coisas futuras não sejam tão legais, e as profecias também, nos mostra isso, mas que a fé que habita em nós, que a alegria no Senhor que habita em nós, que essa sim, possa ser o nosso alento, a presença do Espírito Santo em nós, possa ser de fato, o nosso alento, a nossa paz, a nossa segurança. A igreja do Senhor na terra, preste atenção nisso, meus amados, a igreja do Senhor na terra, ela não deve viver às margens de uma palavra que foi liberada, e essa palavra, vai vendo, essa palavra traz em si um alento, uma segurança, porque vai ter horas, se você só vai ver as margens, se nós vivemos as margens, de ter alegria, de sermos felizes, às margens das profecias que vêm, e quando a profecia não for boa, e quando a palavra não for aquela palavra esperada, de restauração, de motivacional, e aí? Então nós vamos viver numa grande oscilação de humor, ora feliz, porque a palavra foi boa, ora para baixo, porque essa palavra aí foi dura, ora feliz, porque a palavra foi boa, ora para baixo, porque a palavra não é aquela palavra que eu esperava. Não, amado, em nome do Senhor, nós fomos tocados pelo Espírito Santo, nós fomos comprados por sangue, nós fomos comprados pelo sangue precioso, nós já somos de Jesus, nós somos dele. Você que está me ouvindo em casa, você é de Jesus, você é do Senhor. Essa alegria já existe dentro da gente, essa alegria ela irradia dentro da gente, ao ponto que nós vamos contagiar outros com essa alegria. E de repente, ouvi notícias ruins, mas todavia me alegrarei no Senhor. Ouvi notícias boas, estou na presença. Abacuque, quando ouvia falar notícias ruins, se esmurecia. Mas aí Deus fez um tratamento com ele, está lá no livro de Abacuque. Deus tratou ele, porque diante das manchetes ele se abalava totalmente. Mas Deus fez um tratamento com Abacuque, e chega uma hora para Abacuque que tanto faz a notícia. Ele só fala assim, ó: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que não haja mantimento, ainda que os currais, né, há um perecimento, em outras palavras dizendo, há um perecimento total em todos os departamentos, em todas as áreas. Aí ele esboça que a sua alegria permanecerá, porque ele não depende mais do que os olhos dele podem contemplar, das condições, porque ele foi tocado pelo Senhor,
O Senhor fez um tratamento com ele. Assim é a igreja do Senhor. Amém, amados? Em nome de Jesus. E agora eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. Nós vamos meditar uma palavra que é poderosa. E eu tenho convicção que essa palavra ela vai mexer com você. E à medida que eu estava lendo e meditando, vamos abrir Apocalipse. Apocalipse. A partir do capítulo 4. Livro do Apocalipse, no capítulo 4, igreja. E eu chamo a sua atenção para essa mensagem. E eu vou contar toda a história do capítulo 4 e do capítulo 5. E preste atenção, não precise ir lendo, mas vai prestando atenção aqui em mim. E aí algum versículo aqui nós vamos meditar juntos. Tá bom? Eu vou apenas narrar o que está escrito aí. Então pode prestar atenção em mim, igreja, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 4. O texto está falando assim que João, ele tem uma visão. João tem uma visão e ele vê uma porta aberta. E ele vê uma porta aberta e eis que uma voz como de trombeta ecoa dessa porta. E essa voz como de trombeta ecoa da porta como voz de trovão. E essa voz fala com João. E João, quando ouve a voz disse: vem para cá, sobe aqui, e eu vou te mostrar tudo. Eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo. E eis que naquele momento onde João ouve essa voz maravilhosa, como voz de trombeta, como voz de trovão, João ele é arrebatado no espírito. E ele vai a este plano celestial, ele vai aos céus. E João é levado ao céu. E quando João é levado ao céu, ele começa a ver tudo. E ele percebe que ele está lá em espírito. O seu corpo está na terra e ele está em espírito ali. O negócio é surreal, irmãos. Surreal. E viaje comigo na história. Deixa o Espírito Santo te tocar dentro dessa história, em nome de Jesus. E João está agora no céu e a voz falando com ele. E aí ele começa a ver o cenário. E olha o cenário que ele vê. Logo de cara, a primeira coisa que se destaca aos olhos de João é um grande trono. Existe um trono armado. Como o altar aqui, às minhas costas, o altar está armado aqui. Existia ali um trono armado, um trono preparado. E sobre o trono está sentado um ser, e esse ser é Deus. E ele diz na visão dele que é semelhante ao jaspe, ao sardônico. E o que são isso? São pedras preciosas. E eu estava fazendo uma pesquisa para poder ver um pouquinho sobre essas pedras, amados. São pedras muito bonitas, pedras lindas. E tanto o jaspe como o sardônico são pedras avermelhadas. E pedras que, quando essas mesmo são polidas, elas transmitem um determinado brilho. Só que ela tem essa característica, essa cor avermelhada. E algumas vão mudando de um vermelho para um amarelo, mas sempre dentro desse vermelho e um amarelo. Então você imagina que quando ele olha para o trono, ele vê esse ser sentado no trono, ele está vendo um ser que tem uma aparência como essas pedras que ele já conhecia. Ele queria descrever, ele não sabia como descrever, e ele lembrou das pedras do sardônico e do jaspe. E ele falou: poxa, parece aquelas pedras polidas do jaspe e do sardônico, que é muito lindo o negócio, era muito maravilhoso. E ele diz assim, que aquele trono está cercado por um arco-íris. E ele, mais uma vez, começa a descrever as características desse arco-íris. E ele fala: parece uma esmeralda. Vai vendo, irmão, do que está sentado no trono ao que está ao redor, ele vai fazendo menção a pedras preciosas. O negócio é estupendo, é maravilhoso, é esplendoroso. E aí ele começa a dizer assim, existe um arco-íris em volta do trono, e parece esmeralda esse arco-íris. E na frente do trono parece que tem um mar, como se fosse um mar de cristais,
um mar de vidro, parecendo cristais. E ele diz: na frente do trono também tem 7 tochas de fogo, e estes são os 7 Espíritos de Deus. E ele vai contando mais, ele fala assim que em volta do trono existe mais 24 tronos, e sobre esses 24 tronos, existe 24 anciãos sentados, senhores sentados, cada um carregando na sua cabeça coroas de ouro, vestidos em vestiduras brancas. Ele vai falando tudo isso aí no texto. E ele fala que desse trono, do trono principal, sai vozes, sai relâmpagos e trovões. Você para imaginar comigo o poder, a glória do lugar, do ambiente, o que emana do trono, vozes, trovões e relâmpagos. Vai vendo a visão. E ele fala que existe 24 anciãos, e aí dentro da teologia, esses 24 anciãos, eles representam os 12 representantes das tribos de Israel, dentro do Antigo Testamento, como mais 12 discípulos, dentro do Novo Testamento. Ou seja, todo o tempo, desde o Antigo ao tempo da graça, desde a lei ao tempo da graça, nós estamos cobertos por juízes, por representantes. E ele vai dizendo assim mais: além de tudo isso, eu também vi 4 seres viventes na frente do trono. 4 seres viventes. E aqui ele faz menção a esses querubins. Esses 4 seres viventes tinham olho para todo lado, olho na frente, olho atrás, olho por fora, olho por dentro. Eles tinham 6 asas, e o primeiro parecia um leão, o segundo um novilho, um touro, o terceiro tinha a feição de um homem, e o quarto ser vivente parecia uma águia, quando essa águia está voando. E ele viu tudo isso, meus amados irmãos. E quando ele viu tudo isso, e aí ele vê que os 4 seres viventes começam a adorar aquele que está no trono. E aí eu chamo a sua atenção para que você possa ler comigo Apocalipse 4, a partir do versículo 8. Leia comigo Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Eles não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus, aleluia. Então, diante de toda essa imagem, essa cena toda, ele só estava vendo, só estava assistindo e contemplando toda aquela glória. E depois para tudo, e ele começa a ouvir agora uma nova voz dos 4 seres viventes, sem contar a imagem do o que estava no trono, sem contar no que estava no trono, falando dos 4 seres viventes, seres poderosíssimos, falando e entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? E quando estes 4 seres poderosos entoam isso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aí continue comigo, versículo 9, vai dizer o texto: quando esses seres viventes deram glória e honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram
criadas. Amém, amados? Digam glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Deus. Olha a imagem. Mexe com a gente. Eu peço que você depois tire um tempo aí essa semana, senta sozinho, estuda de novo esse capítulo 4 aí. Leia assim, para você sentir, além do que você possa estar sentindo agora, algo mais em intimidade com o Espírito Santo na sua casa. Eu confesso que quando eu estava lendo com o meu menino, nós estávamos lendo junto, e eu fui tocado, irmão, por essa imagem, por essa cena, aí imaginando o trono, e você vai passando um filme na sua cabeça, imaginando aquele que está sentado no trono, né, esse arco-íris parecendo esmeralda, 24 ancião, tudo de branco, com coroa de ouro na cabeça, e eles vêm, se ajoelham também e depositam suas coroas aos pés do trono, aonde Deus está sentado. Meu irmão, é muita glória, é muito poder, e os seres que estão no cenário reconhecem esse poder, reconhecem essa santidade, e eles se prostram, e eles adoram com a boca, dizendo: Santo, 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 Santo és, Senhor Todo-Poderoso, aquele que vive pelos séculos dos séculos, todas as coisas tu criastes, tudo existe por causa de ti. E aí, meu irmão, a cena continua, e aí entra no capítulo 5, e aí quando ele olha de novo, eis que ele vê na mão do Cordeiro, aliás, na mão do Todo-Poderoso, do Senhor, ele vê na mão do Senhor um livro com letras por fora, e um livro com letras por dentro. Está dizendo aí no capítulo 5, eu estou apenas narrando o que está escrito, amados. Um livro com letras por fora e letras por dentro do livro, e o livro está todo selado, está fechado, com cera, selado, como aquele tipo de selamento feito numa época mais medieval, mais antiga, aonde se usava a cera, a própria cera, para selar a carta, para selar o pergaminho, para selar as cartas, até mesmo enviado por Paulo. Hoje nós temos selinho, hoje nós temos cola e tudo mais, mas enfim, o livro está todo selado com 7 selos, e a Bíblia vai dizer que um anjo forte começa a falar. E agora, quem que vai ser digno de abrir o livro? Quem será digno de abrir o livro? Ninguém foi encontrado no céu, na terra e nem debaixo da terra. Ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. E nessa hora João começa a chorar, porque ele está vendo tudo isso e está ouvindo isso. E João começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir o livro que está na mão do Todo-Poderoso que está sentado no trono. Ninguém é capaz de desatar os selos, os 7 selos que tem naquele livro, de soltar. Aí João está chorando vendo toda essa imagem, e chega um dos anciãos e diz para ele: fique em paz, porque aquele que venceu, o Cordeiro, ele é digno de abrir o livro, porque ele venceu, ele é digno de abrir o livro. E quando ele se depara na cena, eis o Cordeiro está lá. O Cordeiro chega na cena, só que o Cordeiro está com uma feição daquele que foi morto, daquele Cordeiro que passou na cruz. Aquele Cordeiro está de pé. Esse Cordeiro é o nosso Jesus, e a Bíblia fala que ele tem 7 chifres, 7 olhos. Esses 7 chifres representando a autoridade e o poderio, porque chifre em Apocalipse, numa linguagem figurativa de Apocalipse, chifre está atrelado a poder, a poderio, a autoridade. E esse cordeiro não é um qualquer cordeiro, é um cordeiro com 7 chifres. Onde você viu um cordeiro com 7 chifres? E este chifre vem representando o poder e o domínio do Senhor. E ele tem 7 olhos, e esse cordeiro chega diante daquele que está sentado no trono e toma da mão dele o livro. E daí por diante, ele vai começar então a abrir o livro, abrir os selos e para contar o que está no livro. Mas a cada abrida de selo vai ser um evento apocalíptico que está nos próximos capítulos aí de Apocalipse. E o interessante é que quando ele começa a abrir o livro, né, os 4 seres viventes poderosíssimos, os 24 anciãos, novamente entoam um novo cântico. Leia comigo aí capítulo 5, a partir do versículo 9.
E aí vamos ler agora capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes o selo, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísses reinos e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo o número era de milhões, milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém, amados? Em nome de Jesus. Eu quis narrar para que você pudesse entrar comigo, viajar comigo na imaginação aqui, diante do texto. Mas, amados, tem detalhinhos, é claro, estou narrando, né? Mas às vezes foge alguns detalhinhos, mas você pode ler em casa, capítulo 4 inteiro, capítulo 5 inteiro. Mas o interessante de estarmos aqui narrando essa palavra, é que quando você está ouvindo essa história, ouvindo ou assistindo a cena, nós somos tocados, sim ou não? Somos tocados ou não somos tocados? Manchetes ruins aí, mexe com a gente, nos emociona. Você quer ver quando você ouve uma manchete aí, um noticiário da televisão, de um jornal, falando a respeito de uma criança, gente, a gente chora, ouvindo alguma fatalidade, algum abuso, qualquer coisa do gênero, a gente chora, a gente se comove. Com um adulto, imagina com uma criança. Notícias boas também nos chocam, nos mexe com a gente, nos motiva, causa emoção, comoção. Amém, igreja? Agora eu falo para você, João estava em espírito no céu, viu tudo isso. E quando João acordou aqui na terra, quando ele voltou para a terra, acabou a visão. Como é que João ficou, será? Eu fico imaginando, se eu tivesse tido uma visão dessa, se ouvindo aqui essa narratória, eu já fiquei comovido, fiquei pensativo, fiquei desestruturado, causa uma desestrutura na gente, abala a gente, mexe com a gente. Imagina João lá, meu irmão, na ilha de Patmos, tendo uma visão dessa, um cenário desse. O cara fica estarrecido, o cara fica vencido, o cara chora. E não era a primeira revelação que ele tinha tido, ele já vinha de revelações, de visões, e cada vez mais o caldo engrossa mais. E o que isso gera em João? Fortalecimento. Isso gera em João intensidade. Isso gera em João cada vez mais conscientização, igreja. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. O que a palavra gera em nós? O que uma visão do reino de Deus é capaz de gerar na gente? No que essa palavra te tocou? Cada um aqui tem uma particularidade e foi tocado em alguma coisa. E imagina quando você tiver um tempinho para Deus lá na tua casa e sentar em consagração, em oração e falar para Deus: Pai, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da eternidade, eu quero mais do céu. E aí imagina, você começa de novo a reprisar, e você começa de novo a ler, e você começa a entrar, meu irmão, você vai ser tocado mais e mais, tocado no Espírito. Amém, igreja? E aí, sendo tocado no Espírito pelo Senhor, eu estou dizendo para um povo salvo, para um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro.
E você sendo tocado no espírito, comovido, diante do que você viu ou do que você ouviu, automaticamente, essa conscientização vai gerar obras, vai gerar frutos. Parece que dá uma freada na gente. Parece que aquele homem salvo, que já foi salvo, mas que tem se mantido um pouco estúpido, arrogante, parece que aquele homem, ele volta de novo a se lembrar que ele é de Deus. Aquela mulher volta a se lembrar que é de Jesus. Diante de uma visão dessa, diante de uma palavra intensa como essa, ou qualquer outra mensagem vindo por boca de qualquer mensageiro de Deus, de homem ou de mulher aí, quando a gente ouve algo que mexe com a gente, parece que volta, parece que a chavinha volta, a chavinha é acionada, liga de novo. O on estava em off, o crente que estava em off, o homem de Deus, a mulher de Deus que estava em off, que há muito tempo não ora mais, que há muito tempo não vai para o joelho, que há muito tempo não vai para o clamor, parece que liga a chave novamente, o on, e aí a pessoa começa novamente a se aquecer, esquentar, e a pessoa começa, o Espírito Santo começa a arder, começa a cobrar, caramba, eu vou orar mais, eu vou apertar mais, eu vou roxar mais, eu vou apertar mais a cinta, e parece que nós somos motivados a estar mais compromissados com o reino. Amém, amados? Você pode concordar comigo? Amém? Só que então, meus irmãos, estou narrando para você essa história. Procurei aqui uma história falando um pouco sobre o reino de Deus. Achei legal, achei maravilhosa essa mensagem, e realmente ela mexe com a gente. Um cenário fantástico, maravilhoso. Mas nós, salvos em Cristo, nós não precisaríamos mais de histórias como essa, maravilhosas, esplendorosas, como eu já falei, que ressalta o brilho e a excelência do momento, do local e do que está sentado no trono. Nós não precisaríamos mais de uma história como essa, porque a história principal nós já temos, desse cordeiro aqui que apareceu aqui glorificado, esse cordeiro aqui, que é aquele cordeiro que veio na terra, o leão da tribo de Judá. Nós já temos a história do menino Jesus, nós já temos a história daquele que foi entregue por nós, e a Bíblia vai dizer em Romanos que nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos afastados, nós estávamos distantes, nós estávamos num lamaçal de pecado e de perdição, e Ele nos resgatou, nos transportou para o império da luz, da glória do Filho amado. E essa é a história que tem que nos motivar dia após dia. O mar não está para peixe, o mar não está para peixe, mas eu tenho um Cristo, eu tenho uma razão de viver, eu tenho um sentido da minha vida. E o sentido da minha vida para as mulheres não se baseia no meu cabelo, não se baseia no esmalte, não se baseia na minha maquiagem bem feita. Para os homens, o sentido da sua vida não se baseia no seu vigor, na sua virilidade, na sua masculinidade, na sua potência e tudo mais. Não, a razão do nosso viver, o sentido da nossa vida, a primazia da nossa vida é Jesus, unicamente a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o meu pão diário, essa é a minha motivação diária. Eu vou para o meu trabalho, os trampos hoje não foi legal, eu melei de graxa até o olho, até a orelha, mas eu estou dando glória, aleluia, eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou motivado, a chama anda acesa dentro de mim, porque o meu Cristo já morreu por mim, Ele já venceu por mim, eu sou dele. Ele não comprou só a mim, Ele comprou a minha família inteira, Ele comprou aquele que eu vi lá caído na sarjeta, Ele comprou aquele que está lá no bar bebendo, Ele já comprou todo mundo, está entendendo? Do mais intitulado puro ao mais sujo, Ele comprou todo mundo com o seu sangue. E essa é a história que me mantém quente, essa é a história que não pode permitir a chavinha desligar. Uma hora está em on, outra hora está em off. E aí? O problema é que quando essa chavinha vira para o off,
ela corre um risco de se esquecer dela e ela ficar vários dias em off, vários dias sem orar, vários dias sem ler a Bíblia. Eu estava falando para meu filho hoje, nós estávamos conversando, eu converso questões espirituais com ele. Filho, a gente assiste filmes, as pessoas ficam horas na frente da televisão, horas na frente de um celular, horas num tete a tete com um amigo. A gente sente falta do amigo, sente saudade do bem, da amada. Meu filho vai para a casa da minha mãe, 3 dias, 4 dias lá, estou com saudade do meu menino. 3 dias na casa da avó, uma cidade para outra, pertinho aqui. E você, meu querido? E aí, bem, a esposa foi trabalhar, aquele amor, né? Aquele carinho, que seja assim, viu? E se não for, profetiza em nome de Jesus. E aí as meninas lá no serviço ficam com inveja da irmã. Nossa, o que tem seu marido com você? Porque é uma ligação perguntando se está tudo bem, se almoçou. Não é bom isso, igreja? Não é legal isso? Isso é maravilhoso. E é o bem. Não, mas não é o bem assim, como se fosse um bem normal. Não, é o bem. Sim, mas é o bem. E é tanto carinho, é tanta devoção, tanto cuidado. Aí a esposa vai chegar, o marido vai chegar. Vai lá, filha, busca lá aquele pãozinho que está saindo agora. Vamos fazer um negocinho para o pai. Aquela coisa, todo mundo tratando bem um outro, né, igreja? Amém? Que sejamos assim em nome de Jesus. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Amém, igreja? E é um carinho, é uma devoção, é um cuidado. E aí quando eu paro para lá para essa cena de João, contemplando aquela imagem do reino de Deus, e com respeito agora àquele que está sentado no trono, com respeito àquele que é semelhante ao jaspe, ao sardônico, este ser maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, que em volta do seu trono existe um arco-íris como se fosse esmeralda, um mar de vidro como se fosse cristais polido. E é este ser tão poderoso que todos os anciãos se prostraram diante dele, e também diante do Cordeiro que apareceu, o leão da tribo de Judá. Todos eles se ajoelharam e proclamaram: santo, santo, santo. E desse nós não sentimos saudades? Essa é a pergunta que eu faço. Será que nós conseguimos ficar, irmãos, dias e dias sem orar, sem proclamar, sem gritar em casa: Jesus, 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 tu és lindo, que nem um louco mesmo? Eu não estou dizendo que você precisa gritar para todo mundo ouvir, mas sussurra, que o seu sussurro ecoe pela sua casa: Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor me resgatou, obrigado porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, obrigado, Jesus. Será que nós conseguimos mesmo ficar meses, ou dias, ou semanas, sem proclamar que a nossa casa é todinha dele, a nossa família, os 4 cantos da nossa casa é dele, e que os anjos habitem lá? Amém, meus amados? A Bíblia fala que haverá um esfriamento, e o amor vai se esfriando. E em Timóteo fala que a apostasia vai chegando. Ainda essa apostasia que ela é voluntária, porque a grande apostasia, ela será uma apostasia forçada, muito forçada. O sistema vai forçar uma grande apostasia. Enquanto as igrejas, o cenário estava vermelho e as igrejas estavam fechadas, eu conversei com muitos cristãos, variadas denominações. Pude ouvir da boca de muito cristão, muito servo e serva de Deus: irmão, estou fraco, estou desanimado. E eu consegui entender diante de todo o cenário. E imagina num cenário muito mais intenso do que o cenário que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo que a grande apostasia, em Timóteo fala a respeito de uma pequena apostasia que ia começar a acontecer. É o prenúncio da grande. A de Timóteo ainda é voluntária, ela vai acontecendo. Mas a grande apostasia que se manifestará consequente à chegada do iníquo, essa grande apostasia será forçada. O sistema forçará tudo. Está entendendo, igreja? Então, diante de um cenário como nós já passamos, nós podemos ver, irmãos,
um desânimo geral tomando conta, e vai tomando conta. Mas agora vem cá, de todos esses, são ouvintes da palavra de Deus, foram batizados, tiveram sua experiência com Deus. E eu estou aqui pregando com total cuidado a tua alma, meu irmão. E a tua alma, meu irmão, você que ouve da sua casa, seja de onde você estiver ouvindo, estou pregando com muito zelo e amor pela tua alma, pela nossa alma. Diante de cenários como esse, vermelho e tudo mais, pandemia, já vai tendo um distanciamento. Eu não digo distanciamento social, distanciamento do reino, distanciamento de Deus, quando era para estarmos mais intensos. E aí, quando o cenário apertar mais ainda, se o cenário ainda não apertou, deu uma suavizada, nós já vamos mantendo um certo distanciamento dos céus, em nome de Jesus. Estou pregando essa palavra para que nós possamos entrar 2021 conscientes, que a igreja do Senhor seja consciente na terra, que nós precisamos ser zelosos de boas obras, porque os céus nos aguardam, zelosos de boas obras. Você está dizendo que nós vamos ser salvos pelas obras? Não! E Efésios capítulo 2 claramente fala sobre isso. Efésios capítulo 2 versículo 6, que nós somos salvos pela graça, e é somente pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, e não tem acordo, não tem conversa, não é por mérito ou demérito das obras que nós fazemos, é só pela graça que nós somos salvos. Mas, se somos salvos, essa salvação gera, e tem que gerar em nós, boas obras, porque essas boas obras testificam a respeito de que nós somos salvos, e somos comprados no sangue do Cordeiro. Agora, se eu acredito que sou salvo, e as obras testificam o contrário, então essas mesmas obras, elas são termômetro para me medir, e mostrar para mim mesmo, que eu tenho que me ajustar, que eu tenho que ligar a chave, que eu tenho que me conectar novamente no céu, em nome de Jesus. Porque tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que estão com a chave desligada, pessoas que foram compradas pelo sangue, mas estão distante do reino. E não somente distante do reino, não é apenas uns dias de off, é muito mais do que isso. É uns dias de offs somados com pecados, com promiscuidade, apaixonados, distantes, esquecendo do amor eterno, e cada dia mais apaixonado pelo mundo, esquecendo do verdadeiro amor, e cada dia mais apaixonado pelo mundo. Em 1 João capítulo 2 vai falar a respeito disso, lá em 1 João capítulo 2 versículo 15, que fala que nós não devemos amar este mundo, nós não podemos amar este mundo, porque se nós amamos este mundo, o amor verdadeiro do Pai não está em nós. Está entendendo, igreja? Isso está acontecendo, estamos distanciando desse verdadeiro amor, e as pessoas vão se tornando cada dia mais e mais amantes do mundo, amantes da concupiscência dessa terra. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, lá no versículo 1, vai dizer o seguinte: se nós fomos transformados por Ele, comprados por Ele, em outras palavras dizendo, regenerados por Ele, que é Jesus, então nós devemos buscar as coisas que são lá do alto, aonde está sentado o Cordeiro, à direita de Deus. Se eu sou de Jesus, se eu sou salvo em Jesus, João vai dizer, primeira carta de João à igreja, capítulo 2, versículo 15, então eu não posso amar esse mundo, porque se eu amo esse mundo, o amor do Pai não está em mim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai dizer, se eu sou dele, se eu fui comprado por ele, se eu renasci com ele, então eu devo buscar as coisas que são lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Aí eu pergunto, irmão, quantos dias, ou semanas, ou meses, sem buscar as coisas do alto, preocupado com a nossa matéria, preocupado com o nosso umbigo, preocupado com a nossa despensa, preocupado com umas contas,
preocupado com a beleza, com a aparência, preocupados com a estética. Nós temos responsabilidades, muitos aqui, muitos em casa, tem pintinho para dar milho, tem responsabilidade, todo mundo tem obrigação. Pessoas civilizadas, disciplinadas, temos que manter uma dispensa, temos que cuidar da aparência, porque somos salvos no Senhor, aleluia, temos que cuidar de tudo, mas a razão do meu viver está lá, está no céu, a razão do meu viver é Jesus, estou conectado com Ele. Mas as pessoas estão cuidando, e aí vem aquela palavra, a ansiedade a respeito da vida, ansiosas, a solicitude pelas coisas dessa vida, e a pessoa preocupada com o que vai comer, preocupada com o que vai vestir, correndo em prol do próprio umbigo, e de ajudar o próximo, aquilo outro, mas ela, nessa correria, nessa ansiedade, a respeito de novas aquisições, e de se manter e tudo mais, essa pessoa está esquecida do céu, está preocupado só com as coisas da terra, preocupado com as coisas da terra, preocupado com as coisas da terra, mas no domingo, ela vai na igreja, ela vai num culto aqui, ela comparece ali, mas isso é muito superficial, igreja, é muito superficial. Essa adoração, ela não se restringe ao dia do culto, ela não pode se restringir ao dia do culto, aquele momento que o grupo de louvor está entoando como estava entoando aqui maravilhosamente, não pode se restringir apenas a este momento. Esse momento é um momento que faz parte dessa adoração, mas essa adoração é uma somatória do nosso dia a dia, todos os dias, porque se essa adoração não faz parte do meu dia, e durante todos os meus dias, eu só estou preocupado, ai meu Deus, tem que acontecer isso, ai meu Deus, tem que acontecer aquilo outro, ai Jesus tem que comprar, e só lembra de Deus, a palavra Deus ou Jesus, só aparece nessas horas, dos percalços, das horinhas, das pedras no sapato, e aí de repente o copo quebrou, ai meu Deus do céu, o que é isso, meu irmão, na cabeça, meu Deus do céu, tropicou na pedra, o ovo quebrou no chão, uma coisa deu errado, meu Jesus, está entendendo? O chamado do nome de Deus é em vão, e o ser humano ele é assim, e ele vai vivendo dessa forma, e Jesus, ele é muito mais do que isso. Jesus não é um step que eu uso simplesmente na hora que meu pneu furou, ou é o meu Magnopirol, o Doril que eu deixo lá na gaveta, e na hora que dá aquela dorzinha de cabeça eu puxo para pegar Jesus. Jesus é o motivo do meu viver, é mais que o ar que eu respiro, o nosso ar que nós respiramos, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas vão se perdendo, vão se distanciando do reino, e vão amando este mundo, e amando essa terra. Agora abra comigo, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Deus. E nós já vamos partir para os finais em nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, e lá no versículo 19 diz assim, ó: o destino, Filipenses 3:19, o destino deles quem? Desses que estão no meio do corpo de Cristo, desses que estão introduzidos no corpo de Cristo, você pode ver aí no contexto, mas estão introduzidos no corpo de Cristo, mas eles se comportam totalmente desligados do céu, e a Bíblia vai dizer o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua própria infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles só estão preocupados com as coisas dessa terra. Então você percebe que a palavra ela choca a gente, ela chacoalha a gente, e ela mexe a gente, e mesmo sendo uma palavra dura, uma palavra exortiva, mas é uma palavra que nos liga a chave novamente para o on, que nos incentiva, que nos fortalece, e que nos impulsiona a acordar para a vida.
E por mais que é um final de ano, e eu poderia estar trazendo uma palavra aqui de restauração, uma palavra pautada em promessas de Deus, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu orando, Senhor me dá uma palavra branda, uma palavra legal. E a palavra branda que me apareceu foi essa palavra, igreja. E eu sou sincero, de coração, dizer para vocês, para todos nós, porque o Senhor quer nos mostrar a realidade dessa vida. Não há promessa, não há triunfo, não há conquista, não há restauração para os amantes dessa terra. Para os amantes dessa terra, o destino desses são a perdição, porque eles amam essa terra, eles buscam as coisas dessa terra. E estes são quem? Quem são estes? Às vezes somos nós mesmos, que estamos dentro da igreja, mas a chave está desligada, estamos desconectados. Isso é sério, igreja. E com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, eu vim aqui trazendo essa palavra, mostrando o céu, mostrando a glória de Deus, porque nós também temos ouvido falar muito do nosso Cristo, do nosso Jesus, dessa redenção, dessa graça, desse amor de Cristo. E mesmo ouvindo muito sobre esse Jesus maravilhoso, ainda falta conscientização, infelizmente, porque mais de 2000 anos que tudo aconteceu, e nós estamos ouvindo de Jesus, e repetindo sobre Jesus, e repetindo novamente, e falando e fazendo trabalho com homens. Isso é geral, tá, igreja? A igreja na terra, e fazendo trabalho com homens, faz trabalho com mulheres, faz trabalho com crianças. A igreja na terra vai se movimentando, e falando sobre Jesus, e falando sobre este amor. E mesmo diante de toda movimentação, ainda falta conscientização. Por que eu digo falta conscientização? Porque essa palavra aqui está falando a respeito daqueles que frequentam o corpo também, de pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão amando a terra, que estão amando as coisas dessa vida, está apaixonado, está deslumbrado. Eu não estou falando aqui que você vai poder pegar uma piscina, vai tomar um banho de sol. Meu irmão, eu sou suspeito de falar, eu gosto de passear, eu gosto de sair com a minha esposa e com o meu filho, em nome de Jesus. Eu sou chegado num churrasco, e sou mesmo. Quem é que não é aí, cadê os homens? Né? Não somos, meu irmão, felizes com Jesus, somos abençoados, vamos dar uma volta, vamos aqui, vamos ali, entendeu? Mas o deslumbre para os meus olhos não está nessa terra, está lá na glória, é Jesus. O meu alento é Ele, a minha razão é Ele. Em algumas coisas somos felizes, conquistamos, ganhamos, deu certo. Em outras coisas nós até podemos ser frustrados, não deu nada certo, frustrados mesmo. E daí? A minha redenção está de pé, eu não vou perder o meu galardão por isso. A coroa da glória não será perdida em nome de Jesus. Ou seja, a minha força continua, a minha alegria continua, a minha vida continua, a minha razão de viver continua. Eu sirvo a Ele. Está entendendo, igreja? E para as gerações novas que vão chegando, eu pego um pouco mais. Eu falo sobre conscientização, e aqui nós temos alguns jovens e outros mais que vão assistir em nome de Jesus. Nós ouvimos tanto de Jesus, estou falando aqui, pregando sobre o reino, sobre a glória, sobre aquele que está sentado no trono todo-poderoso, sobre o Cordeiro que chega e tem o único que tem poder de pegar o livro na mão e desatar os selos. Eu estou falando sobre este. E aí acabou o culto, passou a mensagem, saio lá fora, vida que segue, vida continua. Não é cabível, a menos que eu ainda não fui salvo pela graça do nosso Cristo. Mas a menos que isso aconteça, não é cabível, irmão, que a promiscuidade opere em nossa vida. Não é cabível que a mentira opere em nossa vida.
Não é cabível, não cabe mais em nós. Não é cabível isso. Que a mentira continue operando, a raiva, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o roubo, a ligeireza, a esperteza sobre os menos desassistidos, o adultério, a fornicação. Não é cabível que isso continue dentro de mim operando, porque isso é registro, é marcas, é sinais, é bagagem do velho homem que já foi tirado do lamaçal do pecado. Ele já me tirou de lá, ele me trouxe, me transportou para a luz, me lavou, me remiu. Sou salvo no Senhor, e agora contemplando como João a glória de Deus, ouvindo de Jesus, dia após dia, eu vou me mantendo forte, vou me fortalecendo, e vou falando mais e mais desse Jesus, vou sendo incentivado e motivado a falar mais e mais deste reino. Amém, amados? Então, essa palavra é uma palavra de conscientização. Nós ouvimos, nós vimos, isso tem que gerar em nós obras. Eu tenho que me conscientizar. Espera aí, chega disso, não quero mais na minha vida, Senhor, porque isso não te agrada. Chega, Senhor, eu abandono isso, porque isso é pecado, é errado, o Senhor não se agrada disso, eu rejeito da minha vida. Tem que ter abnegação, tem que ter rejeição daquilo que é pecado, igreja, em nome de Jesus. Tem que ter, essas obras, elas têm que ser geradas, frutificadas em nossa vida, porque nós não somos mais amantes dessa terra, nós somos amantes de Deus, amantes do reino, e é lá que está o nosso coração, igreja. Aonde está o coração do homem, ali está o seu tesouro, não é, igreja? Então nosso coração está lá, em nome do Senhor. E para encerrar, amados, abra comigo em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, em nome de Jesus, a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, em nome de Jesus. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém, amados? Então quem está na sujeira, continua na sujeira, continua na imundície. Quem está no pecado, continua no pecado. Quem está buscando ser justo, continue nessa justiça. Quem está se santificando, se santifica mais ainda, porque o mestre vem, e é chegado a hora. Ele diz, versículo 12: e eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aleluia, igreja. Aí ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado, feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entram na cidade pelas portas. Aleluia, igreja. Amém? Isso é muito sério, igreja. Então essa palavra aqui é uma palavra, poxa, para me conscientizar. O que eu estou fazendo da minha vida? Que eu ainda não liguei essa chave ainda, que eu ainda não fui para o joelho, que eu mesmo, sem esperar de um projeto da igreja ou algo do gênero, do tipo, o que eu estou esperando para que eu mesmo, dentro da minha casa, eu crie umas coisas assim, ó, do céu, sabe assim, tipo, me propor a orar em determinado horário, sabe assim, ficar ali uns 15, 20 minutos com Jesus, de adoração durante a semana. Então, o que nós estamos esperando?
O que nos falta de conscientização? Isso eu estou dizendo aqui de uma forma geral, igreja, para todo mundo que está ouvindo e aonde essa mensagem for chegar. O que está faltando? Relatos do céu? Não, porque a Bíblia está cheio. Experiências espirituais com homens de Deus, grandes histórias, não precisa, porque além dos testemunhos presentes destes séculos e outros séculos passados, ainda nós temos essa palavra santa aqui, ó. Tem muito relato, tem muito testemunho, tem muita visão, e você mesmo que está ouvindo já pode ter tido experiências maravilhosas com Deus, revelações, até mesmo através de visões ou de sonhos. Nós já temos o que precisamos. E o que nos falta é se conscientizar e se prontificar para buscar o Senhor na sua glória, na sua essência, e nos santificarmos. E ele termina capítulo 22 praticamente dizendo isso. Quem é sujo fica sujo, continua sujo, vai se sujando. O injusto vai continuando na injustiça, o justo continue na justiça. Quem se santifique mais ainda, porque eis que eu venho sem demora, e eu vou retribuir para cada um segundo as suas obras, e o galardão está comigo. Amém, igreja? E eu encerro a palavra dizendo o seguinte, Hebreus capítulo 12, e no versículo 14, vai dizer o seguinte: e agora segue a paz com todos os irmãos. Segue então, vivam isso, a paz com todos os irmãos. Segue a paz com todos os irmãos, e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Amém, amados? Diz isso, Hebreus 12, 14. E agora segue a paz entre todos os irmãos, e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Então não adianta, porque nós somos salvos, andar uma vida desconectado com Deus. Tem que estar conectado com Ele, tem que estar conectado no reino, tem que estar familiarizado com Ele, tem que estar conectado no corpo. O que está ligado na terra está ligado no céu, o que está ligado no céu está ligado na terra. Tem que andar em comunhão. Agora eu fui salvo em 2010, em 2030 chego lá, meu irmão, frequentador de igreja, descompromissado com Jesus, brigando com a mulher. Já se passou 20 anos de evangelho, e o cara ainda é ignorante, boca suja, com palavras torpes, mentiroso, caloteiro, promíscuo, adúltero, fornicador, blasfemador, e acreditar que o céu é para ele, que a porta está aberta, simplesmente porque nós somos salvos pela graça. Para com isso. E esses dias me mandaram uma mensagem. O rapaz estava no serviço. Tamar, veja aí a pregação do pastor Zé. Você deve ter visto a pregação do pastor Zé. Pastor muito dinâmico, muito abençoado, né? Eu recomendo os vídeos dele. E o pastor Zé pregando assim no altar, com camisa assim, tipo que nem o pastor Sidney vermelho assim, né? Usa óculos, um pastor novo. E ele falando sobre a graça e tudo mais, e tal. E eu falei assim: o que você não entendeu, meu querido? Mas está falando aí que se o cara errar, e ele praticou uma obra errada, uma obra que não foi legal, uma obra maligna, mas ele é salvo mesmo assim, porque não vem dele. Eu falei: sim, meu querido, mas entenda uma coisa é você andar salvo em Jesus, na graça, salvo na graça, conectado com Deus, e você não é perfeito. De repente Satanás jogou uma casca de banana, escorregou, caiu, fez uma besteira, mas o cara chora, se arrepende, volta para Jesus: Senhor, me perdoa e tudo mais. E essa pessoa, mesmo vivendo, se autocondenando, se autocrucificando, eu expliquei para ele: o céu está aberto para ele, meu irmão. Nosso Jesus, nosso Deus não é um ditador não, um majoritário. Ixi, nossa, escorregou na casca de banana, sai fora, vai para o quinto dos infernos. Não, para com isso. Uai, que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que de repente eu fiz algum negocinho ali, meu Deus do céu, sai fora, vai embora, eu não te conheço. Eu falei assim: não é bem assim as coisas. Nós não somos perfeitos. Pode ser que andando com Jesus, salvo agora na graça, de repente aconteceu um deslize ali, meu irmão, você errou.
mas o Senhor te perdoa, Ele te regenera. A palavra diz em Romanos capítulo 8, que agora nenhuma acusação há para te condenar, porque você está em Cristo Jesus, você é dele, e o diabo vem acusando, não aceita essa acusação não, porque você é de Jesus. É assim que é. Agora, tem pessoas que elas se escondem dentro da igreja, se esconde atrás da Bíblia, meu irmão, e gritam com alarido a respeito de Jesus e de Deus, e a palavra mesmo diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E para esse daí, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, praticais a iniquidade. Está entendendo? Eu falei para ele: meu querido, então perceba a diferença de uma pessoa que está buscando a salvação em Cristo Jesus, e que ela acredita que é salva na graça, e de repente ela errou, e essa graça não sumiu da vida dela. Pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória de Deus. Está entendendo? Agora, olha outro cenário. Esse cidadão está dentro da igreja, e brigando, e batendo, e dando calote, e mentindo, e prostituindo, e fornicando, e fazendo coisa errada. Está entendendo? É o joio no meio do trigo, é o bode no meio das ovelhas. Mas o Senhor vai dando graça, o Senhor vai falando, o Senhor quer resgatar, o Senhor quer transformar. Está dando tempo, e eis que Ele está à porta e bate, e está batendo na porta, está batendo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então que nós possamos nos conscientizar com essa palavra. Eu tenho mais de 1000 motivos, 1001 motivos, milhões de motivos, para não deixar a chavinha desligar na minha vida, e sempre permanecer em on com o Senhor, ligado, conectado, aceso. Eu não preciso mais de visões espirituais do reino, ou de aparições, ou de revelações, porque tudo já me foi dado, já está tudo esclarecido na Bíblia. Eu tenho o porquê de andar forte com o Senhor, ainda que de vez em quando dou uma esmorecida, mas eu vou me reconectar novamente em nome de Jesus. Eu vou ligar para o irmão, vamos orar junto, vamos tirar um momento de louvor junto, vamos, que nós estávamos conversando ali, eu e o Everaldo ali, com a Mila, ele tomar um tererezinho junto. Isso é coisa de crente, irmão. Sentar juntos, os irmãos se reunir, vamos se unir, vamos se manter junto, em nome de Jesus. Ainda que os ventos venham, nós temos que permanecer acesos, como tochas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Que essa palavra possa ter tocado no seu coração, em nome de Jesus. Faço votos, para que esse ano de 2021, seja um ano abençoado, e se ventos virem, se terremotos chacoalharem, em nome de Jesus, a nossa força, a nossa alegria, ela vem do Senhor, e o meu socorro bem presente eu vou encontrar no joelho, em nome de Jesus. Amém, amados? Fique de pé, igreja, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos em nome de Jesus.